Marcelão Fogão na área, galera, para falar do empate do Botafogo contra o Vasco da Gama em São Januário neste sábado. Galera, o Botafogo foi a São Januário, abriu o placar, parecia que iria levar, mas não levou. O Botafogo cedeu o empate após 3 mexidas horrorosas feitas pelo nosso treinador Arthur Jorge. Arthur Jorge teve um dia que não foi um dia, foi uma noite. Aliás, foi uma noite. Então, galera, o Botafogo começou jogando aquele jogo de domínio sobre o Vasco, conseguia equilibrar ali as ações, o Vasco correndo bastante, o Vasco bem mais animado do que na época do antigo treinador e também da antiga patrocinadora do time. O Vasco agora parece que está um pouco mais vibrante. E o Botafogo tentando controlar a partida, não tinha grandes oportunidades, não tinha grandes destaques, mas vinha fazendo ali uma partida tranquila contra o Vasco, né? Dava para perceber que se o Botafogo fizesse um gol, o Vasco iria entrar em desespero. E o Vasco da Gama tentando escapulir em contra-ataques, mas não tinha muita objetividade, não tinha muita criatividade. Então o jogo do Vasco, o Vasco se ateve a ficar tentando levantar bolas na área ou tentar fazer uma transição rápida em contra-ataque que não surtia efeito, porque o Botafogo estava nesse primeiro tempo até bem protegido ali, porque o meio-campo do Botafogo até funcionou bem nesse aspecto. A comentar a entrada criminosa do jogador do Vasco, Hugo Moura, em Tietê. O jogador entrou dividindo a bola, o Tietê pega na bola, ele também pega, raspa na bola, mas levanta demais o pé e vem na canela do Tietê. A arbitragem, o Tietê fica caído, o Vasco continua jogando como se nada tivesse acontecido. Aí, depois de um certo tempo, a arbitragem, o árbitro lá, o Abate Abel, vai em direção ao Tietê e o Tietê fica lá rolando no chão, tal. Constata-se que o Tietê estava machucado e a arbitragem, os jogadores do Botafogo reclamando o tempo todo e o árbitro sem... como se nada tivesse acontecido, mandou o jogo correr, o jogo ficou parado um tempo, o VAR poderia muito bem chamar, o árbitro era lance para expulsão, e simplesmente o VAR da CBF, essa vergonha que é esse VAR da CBF, não chamou. Então foi isso, o VAR da CBF não chamou e o jogador permaneceu, nem amarelo tomou. E com isso o Botafogo também foi prejudicado mais uma vez pela arbitragem da CBF. Voltando à partida, no segundo tempo, o Botafogo retorna e retorna com a mesma equipe. O Botafogo depois substitui o Tiquinho Soares. Júnior Santos entra e dá um ânimo maior ao ataque do Botafogo. O Luiz Henrique vinha até fazendo uma partida tranquila, algumas jogadas individuais, dando trabalho, voltando, ajudando o Damian Soares na marcação. Pela entrada do Luiz Henrique, o Vasco até colocou o Piton mais avançado e colocou o Vitor Luiz na lateral para conter ali as possíveis jogadas de Luiz Henrique, até conseguiu, mas o Luiz Henrique não vinha mal. O Botafogo segue naquele jogo dele ali mesmo, segundo tempo, deu uma melhoradinha, e já por volta dos 30 e poucos minutos, o Botafogo consegue fazer o gol ali antes dos 30, acho que 29. O Botafogo faz o seu gol de cabeça, já tinha entrado o Romero no jogo, e o Botafogo faz o gol de cabeça numa jogada iniciada por Júnior Santos, córner, Romero bate, Bastos, zagueiro artilheiro, sobe, cabeceia,
e faz o gol. A bola passou perto ali, o goleiro do Vasco poderia ter pego, mas fez o gol, Botafogo. Beleza, passa um tempinho, mais 2, 3 minutos, deu a louca no Arthur Jorge. Arthur Jorge pega e faz 3 substituições ao mesmo tempo. Como havia dito, deu a louca no Arthur. Tira o Marlon, tira o Eduardo e tira o Luiz Henrique. E coloca o trio parada dura. Coloca o PK, o Danilo Barbosa e o garoto Cauê. Sinceramente, não poderia ter saído pior. A emenda saiu pior do que o soneto. O Botafogo se retrai, que era para ganhar o meio-campo, o Botafogo passa a perder o meio-campo e chamar o Vasco para cima dele. O Vasco alçando bolas na área, é a única jogada que o Vasco tinha, alçando bola na área o tempo todo. Chegou uma hora que, né, tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Vasco alça uma bola na área, o goleiro John fica pregado no gol, o zagueiro deixa de subir e perde na cabeça. O Verrete cabeceia, a bola meia marota, meia vadia, vai parar lá no cantinho direito do John. O Vasco acaba empatando o jogo e até a torcida se empolgou. A torcida empolgou demais, mas o time não tinha mais empolgação para tentar virar o jogo e o jogo ficou no 1-1. Então o Botafogo perdeu a oportunidade de dormir na liderança por exatamente ser covarde contra o Vasco da Gama. O Botafogo vacilou de montão. O Arthur Jorge, que é um bom treinador, dessa vez falhou, né? Mais uma falha, mas isso aí é normal. A gente sabe que falta de opção às vezes faz com que o treinador pense que pode contar com o jogador, mas aquele jogador não vai entregar. É o caso do PK e os outros também que entraram ali também não tinha necessidade de entrar todos ao mesmo tempo. Então o Arthur Jorge falhou e até deu declaração de que para o Botafogo que ele quer, esse resultado foi muito ruim, mas que é um campeonato, né, de pontos corridos e que a estrada é longa e o Botafogo conquistou um ponto fora de casa. Pela circunstância do jogo, realmente ele lamentou e todos nós lamentamos. Então o Arthur Jorge hoje foi um dia para esquecer. A sua atuação hoje para mim foi péssima, porque tinha o jogo na mão e acabou entregando a rapadura. Atualizando aqui a situação do Tietê levou 6 pontos, né, na canela, e o VAR da CBF já apresentaram aí o áudio do VAR e os caras disseram que foi lance normal só se for na casa deles, né? E a pouca vergonha continua. Fazer o quê? Assim mesmo, o Botafogo não pode depender de benesses de arbitragem, porque nem benesses, né? O Botafogo não pode depender de lisura de arbitragem, porque sabe que isso não vai haver e tem que continuar a seguir jogando contra tudo e contra todos. John Textor pediu para a torcida entrar lá no Instagram do Almada e demonstrar amor ao jogador nesse final de semana. O jogador jogou e marcou um gol na vitória da sua equipe do Atlanta United, lá no torneio contra o Toronto FC. O time venceu 2-1. Segundo gol, o primeiro gol do time foi o gol do Almada, e ele segue aí nas tratativas, e o Botafogo aguardando ansiosamente esse jogador e os reforços da janela da temporada para ver se consegue melhorar aí o rendimento da equipe, que deu uma queda. Isso aí talvez seja natural, oscilação acontece, não pode oscilar perdendo pontos, não pode oscilar com muitas derrotas uma atrás da outra, não, aí fica difícil, mas com resultados assim, se mantendo no topo da tabela, se mantendo ali no G4, continuará brigando pelo campeonato. Então é isso aí, galera, foi nosso papo aqui pós-jogo. Um grande abraço a todos vocês. Live 19h45, todos os dias.
você está convidado. Fui.